Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Psicologia na Internet. Hoje eu escolhi um tema muito legal que é 10 coisas que você precisa saber antes de querer cursar Psicologia. Então bora lá? Então a primeira coisa é que você precisa ler muito. Eu no decorrer do curso eu preciso ler em média assim 200 páginas por semana, porque são muitos textos de cada disciplina que você precisa estar acompanhando, sem contar as coisas que eu lia por fora. Então, como toda ciência humana, você precisa entrar em contato com a construção de alguns teóricos para compreender a teoria deles, para poder entender alguns aspectos do ser humano. Claro que tem as aulas, os professores, mas esse não é o processo a parte mais importante do conhecimento. Você precisa ter essa leitura, pegar o livro e ler realmente os textos para você construir algum tipo de conhecimento. Se você acha que só você prestando atenção nas aulas, deixar os textos de lado, você vai aprender alguma coisa, você está muito enganado. Eu lembro que antes de eu entrar para a faculdade eu não gostava muito de ler. Os únicos livros que eu tinha lido na vida eram do Harry Potter, porque de fato eu não tinha paciência para sentar a bunda numa cadeira e ficar lendo. E no curso eu tive que aprender isso na marra, porque se você não lê, você não aprende, né? E se você não aprende, você reprova. E se você reprova é porque você não está num caminho muito bom. Mas com o tempo eu fui criando o hábito de leitura, porque conforme você vai entrando em contato com os conteúdos de psicologia, você vai lendo e vê que você aprende realmente, isso pode começar a se tornar prazeroso. Por isso eu comecei a gostar de ler por causa disso, porque eu vi que eu estava aprendendo e isso era muito gostoso de ver, porque você conseguia aplicar esses conhecimentos em outras situações e era muito legal. A segunda coisa que você precisa saber é que a psicologia não explica tudo. Uma das maiores decepções que eu tive no curso de psicologia, como adolescente mesmo, de 17 anos, que foi quando eu entrei no curso, é que eu vi que a psicologia não podia explicar tudo sobre o ser humano. Eu achava que a gente ia chegar lá, ia ler o conteúdo e estudar a psicologia esforçadamente, ao máximo, e ia poder explicar por que o ser humano faz isso, por que o ser humano faz aquilo, por que o ser humano age desse jeito, e sai por aí fazendo explicações já prontas sobre o ser humano, né? Só que a gente percebe que não é bem assim. O ser humano ele é muito complexo, ele tem sua singularidade, tem sua subjetividade, ele é transformado pela cultura que ele é inserido. Então não é a mesma coisa que você estudar um organismo de uma planta, por exemplo, ou um projeto de redes elétricas, porque o ser humano ele não funciona da mesma forma, ele não funciona de uma forma estável. Cada ser humano único é um objeto de estudo diferente, então a gente não pode estudar um ser humano e falar, o ser humano é desse jeito. Não, aquele ser humano é desse jeito, mas esse ser humano B aqui, ele é como? Então a gente tem que estudar caso por caso, sujeito por sujeito. Claro, a gente pode generalizar algumas coisas, mas não é o ideal, porque a gente precisa estudar o ser humano em si, na sua singularidade, na sua subjetividade. Bom, no início eu entrei no curso de psicologia para poder tirar algumas dúvidas minhas sobre o ser humano. De fato, eu consegui resolver algumas dúvidas minhas sobre o ser humano e tal, mas novas dúvidas foram surgindo. Então, eu entrei no curso de psicologia com várias dúvidas e estou saindo com mais dúvidas ainda. Então, de fato, a gente não consegue explicar tudo, porque é uma complexidade muito grande. Você pode perguntar para qualquer psicólogo ou psicóloga, por que, por exemplo, um indivíduo se suicida? O psicólogo vai sempre responder, depende, porque realmente depende, cada caso é um caso, vai depender do contexto que a pessoa vive, vai depender das relações que ela tem, das suas relações que ela tem no trabalho, das suas relações em casa, seus objetivos de vida, ou um evento marcante que ela vivenciou. Então são vários fatores que vão influenciar o comportamento do ser humano e assim vai. A terceira coisa que você precisa saber é que você não vai se curar estudando psicologia. Bom, como eu falei no vídeo sobre os mitos sobre psicologia, a gente não consegue se curar, se entender só lendo alguns conteúdos sobre psicologia, porque a gente precisa de uma outra pessoa para trazer uma nova perspectiva pra gente entender de uma posição diferente, de um ângulo diferente. Então, se você pretende estudar psicologia com a intenção de querer se entender, querer entender quem é você, é muito mais fácil, muito mais eficaz e
economiza mais tempo e dinheiro, é você fazer uma psicoterapia. Porque daí você não precisa gastar esses 5 anos estudando para ficar mais confuso ainda. A quarta coisa é, você terá contato com temas bastante chocantes. Então no curso de psicologia a gente estuda alguns conteúdos que são muito tocantes pra gente. Algumas teorias que dão certos tapas na cara, que desconstrói algumas idealizações que a gente tem sobre o mundo e o ser humano. E isso pode sim afetar a gente de uma forma negativa, porque a gente quebra alguns ideais que a gente tem sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Portanto, é sempre bom a gente estar atento a essa questão, porque realmente afeta a gente negativamente. Portanto, a gente já vai para o próximo item, que é, você vai precisar fazer terapia. Então, além de entrar em contato com alguns conteúdos que são pesados, você precisa se resolver num decorrer de um processo de psicoterapia, para você começar a tratar outras pessoas, porque senão seus problemas vão começar a interferir no problema de outras pessoas. Então, para a gente querer auxiliar outra pessoa, a gente tem que resolver os nossos problemas primeiramente. Sem falar que em muitos casos, a gente entra em contato com alguns acontecimentos pesados, por exemplo, abuso sexual, ou uma tentativa de suicídio, uma tentativa de homicídio. Então são vários conteúdos que podem afetar a gente, portanto a gente tem que estar sempre com a terapia em dia. A sexta coisa que você precisa saber é, você não precisa ser calmo, introvertido ou bem resolvido para fazer psicologia. Existe muito estereótipo de que o psicólogo é aquele cara calmo, tranquilo, good vibes, mas isso não é um pré-requisito para você se tornar um bom psicólogo, uma boa psicóloga. É claro que a pessoa ser calma na hora de uma condução de terapia pode ajudar o paciente a se sentir mais confortável, porque dá aquela impressão que ele está sendo mais bem ouvido, mas uma pessoa extrovertida também pode ouvir a pessoa com uma boa qualidade a partir da forma dela interagir com o ser humano, né? Sem falar que a extroversão ela encaixa muito bem em algumas áreas da psicologia, como por exemplo a psicologia organizacional, já que você tem que entrar em contato tem que estar interagindo com diversas pessoas durante o cotidiano do trabalho. Então com isso a gente vai para o próximo tópico, o tópico 7, que existem várias áreas da psicologia que você pode atuar. Então se você não gosta desse modelo de atender pessoas, de conduzir uma terapia na área clínica, né, tem outras áreas que você pode atuar. Como eu falei antes, a psicologia organizacional, que você trabalha em empresas, né, como RH, fazendo treinamento de pessoas, tem também a psicologia social, tem a psicologia do esporte, tem a psicologia do trânsito, psicologia jurídica e todas essas áreas que eu vim falando nos vídeos anteriores. A oitava coisa que você precisa saber é que o salário do psicólogo não é tão alto quanto as pessoas pensam. É claro que a psicologia ela é uma profissão bastante valorizada, admirada, então logo a gente já pensa, a pessoa deve ganhar bastante com isso, mas na verdade não é o que acontece. O psicólogo ele não sai por aí se formando e daí já ganhando 10 mil, 15 mil por mês. Até ele solidificando sua carreira, ele fica com um salário bastante mediano lá pelos seus 2 mil, 3 mil reais. A nona coisa que você precisa saber é que as pessoas vão pedir sua opinião sobre as coisas o tempo todo. Como a gente viu no tópico 2, a gente tem aquela impressão de que o psicólogo ele pode explicar todas aquelas questões, todas as dúvidas sobre o ser humano. E de fato as pessoas vão se aproveitar de você para saber quando elas querem saber algo sobre elas mesmas ou sobre a outra pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui cortar o cabelo e no meio da conversa com o cabeleireiro eu acabei falando que eu cursava psicologia. E na verdade foi um grande erro, porque nesse momento ele começou a me lançar várias perguntas sobre algumas questões que ele tinha e eu sem graça, não sabia o que fazer, eu tive que responder essas perguntas e de fato foi bastante desconfortável. Então é uma coisa que o estudante de psicologia, os psicólogos têm que enfrentar. Depois dessa experiência, sempre quando alguém desconhecido pergunta que curso eu faço, eu sempre respondo qualquer outro curso. Eu faço engenharia, faço educação física, mas eu nunca falo que eu curso psicologia, porque senão você acaba virando um depósito de desabafo. E claro, gente, a gente faz isso na clínica, a gente não faz isso como um serviço gratuito, porque a gente não estuda para atender pessoas de graça. E a 10ª e última coisa que você precisa saber é que você vai precisar estudar constantemente mesmo depois de formado. Eu acho que isso se aplica à grande maioria das profissões, porque a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, porque a ciência muda, né? A sociedade muda e a gente tem que estar atento a essas mudanças. E no curso de psicologia, ele na verdade só explica o básico de tudo, é uma formação via de regra generalista. Então a gente aprende superficialmente sobre várias teorias, portanto é importante a gente se aperfeiçoar
em algumas teorias que a gente vai escolher, em algumas áreas, fazer especializações. Eu, por exemplo, eu gosto mais da área social, a área clínica, e eu sou mais chegado à teoria da psicanálise e na psicologia sócio-histórica. Então são essas áreas que eu vou começar a focar e estudar para me tornar um bom profissional. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei, vocês podem deixar nos comentários, que eu respondo todos assim que eu puder. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos que vão ser postados, que são postados semanalmente. Obrigado novamente por ter assistido, sejam bem-vindos e bem-vindas e até a próxima!